Alô, alô, salve, salve. Estamos ao vivo, turma do YouTube. Tudo certo com vocês? Começando pontualissimamente, 10 da noite. 99 pessoas já aqui, quanta gente. Como vão? Me dá um segundo para ligar aqui no Instagram, do lado, tá? Para ser pontual com o pessoal aqui também. Já começamos a falar. Salve, salve, turma do Instagram. Começando mais uma transmissão. A terceira edição do Boletim do Fim do Mundo. Agora que as nossas transmissões têm um novo nome, né, já que acabou o período emergencial de eleições e estamos sobre um novo regime. Oi, turma, tudo bem? Salve, salve. Vamos dando um alô para saber que vocês estão aí. É isso aí, gente. Pontualidade, é isso, não é isso, né? Boa noite, Bruninho Apocalipse. Boa noite. Buenas. Para vocês tem funcionado, gente, esse esquema duplo, YouTube e Instagram? Depois eu queria entender de vocês, a gente pode conversar um pouco mais tarde sobre isso, para entender como é que é o hábito de vocês aqui. Antes de começar, enquanto o pessoal chega, temos 150 no YouTube, 80 pessoas no Instagram por enquanto. Eu queria dar uma notícia boa, né? Já que elas estão escassas, ela é bem pessoal, mas diz respeito à nossa pequena comunidade aqui. Batemos a segunda meta do crowdfunding dessas lives. Ou seja, já há uma receita mensal, conforme o combinado, para garantir no mínimo 2 transmissões por semana. Então, eu já trabalhei bastante no fim de semana para organizar toda a produção que a gente fez desde o primeiro turno para cá. Vou reformar o site, já está sendo reformado, mas preciso dar uma ripa nele durante essa semana. Mas agradecido a todo mundo que apoiou, não foi pouca gente por enquanto. Ainda estamos a fim de bater mais 2 metas no mínimo para organizar melhor a produção, ter gente para ajudar e, enfim, produzir mais e melhor. E poder me dedicar com mais tempo e calma a essas transmissões e outros vídeos do Fluxo. Mas a boa notícia é que teremos que combinar juntos 2 dias por semana, no mínimo, conforme prometido. Talvez mais quando a semana for muito intensa, quando pintar um assunto, quando um convidado especial acontecer, tiver alguma situação que demande. Mas já posso falar que graças ao apoio de vocês, eu tenho um emprego que é fazer no mínimo 2 lives por semana ad infinito. Então, muitíssimo obrigado. O link do crowdfunding na descrição do vídeo, né? Tá vendo como eu vacilo, gente? Eu não sou bom de pedir dinheiro oficialmente. É catarse.me barra mantenha o fluxo. Mantenha _o fluxo. Se dá um Google, tem nas minhas redes, tem no meu Instagram, tem no meu Facebook, tem no meu Twitter. Mantenha o fluxo no Catarse a partir de R$5. Dito isso, vamos começar a conversar. Acho que a turma chegou. Temos, somando as 2 audiências, 315 almas para assistir. Depois eu conto um pouco melhor do que eu fiz nesse fim de semana para organizar melhor. Mas vamos começar do nosso tema de hoje, que é o mundo, né? O mundo e o bolsonaristão, ou Brasil, para os conhecidos. Eu acho hoje um dia especialmente interessante para falar sobre esse assunto. E após eu ter dado o tema, a coisa ainda piorou. Após ter divulgado me desculpa, o tema dessa live de hoje, já tivemos alguns reveses, né? O principal deles, o Egito cancelando a viagem do nosso chanceler, Aloysio Nunes, e uma comitiva brasileira por conta das posturas do presidente eleito em relação a Israel e as suas posições, sobretudo a mudança da embaixada do Brasil para Jerusalém. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas o motivo principal que eu queria falar na verdade é um motivo principal mesmo, né? Não era eu ia falar 2 motivos, mas o que impôs essa pauta hoje na minha cabeça
é a eleição de amanhã nos Estados Unidos. Para quem não está acompanhando de perto, é possivelmente a eleição mais importante em décadas nos Estados Unidos. Eu sei que a de 2016 foi uma surpresa para muita gente, foi muito significativa em toda a história americana, mudou os rumos do mundo, no fundo, né? A eleição do Donald Trump. Mas essa eleição tem um significado muito especial. Ela não é uma eleição presidencial, acho que vocês sabem, mas é uma eleição legislativa. Lá eles renovam a Câmara de Deputados e o Senado de 2 em 2 anos. E vou comentar um pouco sobre isso também, do porquê que isso é bom e porquê que isso pode ser ruim. Mas o fato nos Estados Unidos, depois de 2 anos, é como se as pessoas no país referendassem o mandato ou a base, melhor falando, que o presidente tem. Nunca 2 anos na história dos Estados Unidos representou uma ruptura tão grande em relação à hiperpartidarização do país, e é um realinhamento muito forte, inesperado na cabeça da maioria das pessoas que acompanham a política dos Estados Unidos, do Partido Republicano, que tem a maioria do Senado e da Câmara, em direção ao Donald Trump de maneira muito acrítica. E isso começou a erodir uma certa estabilidade nas instituições americanas, que ainda seguem bastante sólidas, mas nem tanto quanto antes. Principalmente por conta do fim do acordo possível entre os democratas e os republicanos. Estabeleceu-se uma linha no chão, de alguma maneira muito semelhante com a que parece ter sido estabelecida aqui, com outras cores e situações, mas o fato amanhã o Donald Trump pode perder a maioria na Câmara e no Senado. E pode perder por conta de um fenômeno que alguém está falando aqui, o P está falando, isso já tinha acontecido com o Obama. Já. Isso acontece com frequência nos Estados Unidos. Aconteceu com o Bush, não no primeiro, mas no segundo mandato dele. Aconteceu com o Obama rapidamente, depois do segundo ano de mandato dele, ele perdeu a maioria que ele usufruía. Mas nesse caso existe uma diferença fundamental. O Donald Trump tem ensaiado e feito uns testes, no fundo, mais do que um ensaio, de até que ponto ele pode conduzir os Estados Unidos a um regime mais autocrático. E a radicalização do discurso dos republicanos, e mais do que isso, a radicalização da polarização, de considerar os democratas o que chamam de elite liberal dentro das cidades grandes dos Estados Unidos, a imprensa, tudo isso quase como inimigo de Estado. E o tipo de avanço que ele quer fazer na Suprema Corte, em cima dos imigrantes, construindo o muro dele, se retirando de acordos comerciais globais, priorizando acordos bilaterais, aumentando o poder do exército dos Estados Unidos e principalmente encerrar as investigações que pairam sobre ele e o gabinete, que não é pouca coisa, de parceria fraudulenta com a Rússia, possivelmente, das suas fraudes de impostos, de uma série de escândalos que ele trata a presidência como uma forma de se proteger e de avançar uma agenda pessoal e, na minha opinião, um tanto psicótica. Então é muito diferente de comparar a perda de apoio que ele pode acontecer amanhã da perda de apoio que presidentes, entre aspas, mais estáveis dos Estados Unidos, mais representativos dos Estados Unidos, tiveram no passado. Mas tem um fenômeno mais interessante que me interessa discutir, eu acho que impacta muito o Brasil também, que é a dinâmica política por trás dessa eleição. Nos Estados Unidos, eles passaram, em 2016, por um processo de
crise de identidade política, de rediscussão e do papel da internet, das identidades, do fake news, da hiperconectividade, tudo que a gente está passando aqui de maneira mais... não sei como adjetivar isso, de maneira mais brasileira, mais tropical e mais mal acabada de algumas formas, eles passaram lá em 2016. Inclusive com algumas das pessoas que fizeram possivelmente a campanha do Bolsonaro aqui. Nominalmente o Steve Bannon. Desculpa, eu tô super gago hoje. O Bannon, que a gente já conversou um pouco sobre ele. E que lá nos Estados Unidos ele se tornou o estrategista principal na campanha e no começo do gabinete do Donald Trump. Essa dinâmica que me interessa. Por quê? Houve uma rediscussão completa da função da internet e tudo mais. Houve uma rediscussão completa dentro do movimento conservador dos Estados Unidos, de se alinhar muito lealmente a um cara que até poucos meses antes dele se eleger era tido como não só um outsider, mas alguém inviável dentro do Partido Republicano. O populismo do Trump. Mas, sobretudo, o Partido Democrata, que lá eles chamam de esquerda. Aqui a gente chamaria de alguma outra coisa, não é esquerda. Mas se apresenta como esquerda, e aí que é o mais interessante, culturalmente, já que a política e a cultura se fundiram de um jeito inseparável, aparentemente. As tais guerras culturais, que não é exatamente cultura, nem exatamente comportamento, mas tem a ver com identidades, tem a ver com o progressismo cultural, e se não uma esquerda econômica, mas é isso que o Partido Democrata representa, e foi através de um movimento mais de esquerda dentro do Partido dos Democratas, em rejeição ao fracasso da Hillary Clinton e o establishment do que os democratas eram até esse fracasso eleitoral de 2016, a grande onda que parece estar se levantando, que pode virar essa eleição amanhã, não é simplesmente uma oposição tradicional ao Donald Trump também. É uma candidatura recorde de mulheres, de pessoas jovens, de candidatos que não fazem concessão na defesa de minorias, de legalização da maconha, de aumento de imposto para rico, uma esteira e uma porta que o Bernie Sanders abriu, né, que se mistura com política de identidade, se mistura com uma série de coisas que geram um backlash muito forte, mas que se uniu de maneira mais assertiva nos últimos meses, principalmente, com pautas econômicas. Então, o Partido dos Democratas foi empurrado para a esquerda, graças a uma grande massa de pessoas que se engajaram em reação à eleição do Donald Trump. A recíproca é verdadeira. O Donald Trump radicalizou o discurso dele, está criando uma paranoia muito forte, mais forte agora do que na própria campanha dele, em relação aos imigrantes, em relação à ameaça comunista. A gente já viu esse filme aqui, está vendo esse filme, em relação ao fato de que os democratas são os socialistas, porque alguns já estão usando esse nome. E há um movimento de última hora muito parecido, a minha opinião, mas em outra escala, em outro engajamento, inclusive de pessoas famosas e da própria imprensa, muito parecido com o do vira-voto aqui. Só que lá, em vez de virar, o voto mais importante é que as pessoas votem, porque ela não é obrigatória. Então isso está acontecendo amanhã nos Estados Unidos. E isso deve deixar a gente muito atento. Porque, primeiro, tem a ver com um ensaio um pouco mais avançado do que a gente vai ter que passar nos próximos anos, que é uma crise de identidade, como a esquerda vai se recompor, como uma resistência e uma construção de uma oposição ao Bolsonaro vai ser possível, como isso vai se refletir daqui a 2 anos nas eleições de prefeitura
que não é um referendo ao governo, mas já dá para sentir uma temperatura muito forte em relação ao que vai ser possível daqui a 4 anos. Mas mais do que isso, o Donald Trump sendo confirmado amanhã, se ele manter as maiorias dele, o alinhamento com o Brasil e o tipo de parceria que o Trump já está ensaiando com o Bolsonaro e o Bolsonaro com o Donald Trump, um realinhamento geopolítico muito sério em que o Brasil, infelizmente, se torna junto com a Rússia, junto com os Estados Unidos, junto com países que estão caindo para esse caminho na Europa, um dos grandes pesos mundiais na reconfiguração das parcerias militares e econômicas, no fim de um tipo de globalização e no fim de um tipo de pax, de paz democrática. Caso ele não seja confirmado amanhã, muda muita coisa pra gente também. E é isso que eu queria discutir um pouco hoje. Mas vamos conversar um pouco com vocês, porque eu já monologuei muito aqui e não sei o que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que o Giurk fez. Eu vou deixar para responder depois, tá? Porque eu acho que ela vai mudar muito de assunto, mas ela é muito pertinente para o que a gente tem para discutir hoje, que é a lacração, né? Acho que ele está querendo falar um pouco sobre a cultura, o léxico e a forma de conversar sobre política que está implícita ali nas lutas culturais, identitárias, nessa nova esquerda, né? Se a lacração causa o backlash e o extremismo. Eu vou colocar aqui, e eu prometo responder depois essa pergunta, porque ela dá muito pano para a manga, e são respostas bem delicadas para a gente tentar aqui. Qual o socialismo dessa galera estadunidense? Consegue dar uma elaborada no significado? Que pergunta difícil essa. Cara, eu acompanho muito política americana. Bastante. Faz o seguinte, eu vou adiar essa resposta também, por conta do comentário que eu quero fazer sobre o Bolsonaro antes. Socialismo americano, né? O que a esquerda lá... Existe muita esquerda nos Estados Unidos. Sobretudo uma esquerda acadêmica, ativista, uma consciência muito forte dos problemas econômicos e da economia política, melhor falando, mas ela não se expressa tanto eleitoralmente. Ela está buscando uma expressão eleitoral agora dentro do Partido Democrata. Amanhã vai ser decisivo para a esquerda dos Estados Unidos também. Caso eles tenham muito sucesso amanhã, prova que o Partido Democrata é um lugar possível de ser disputado pela esquerda. Caso ela não seja bem sucedida, ou o modelo de campanha do Partido Democrata impeça o acesso ou a ascensão dessas pessoas como candidatura, talvez a gente veja nos próximos anos uma tentativa de um partido diferente nos Estados Unidos emergir a partir dos progressistas. Há inclusive uma conversa de um possível terceiro partido nos Estados Unidos a partir de republicanos inconformados com o Donald Trump, que perderam muito espaço dentro do partido estabelecido hoje. Mas eu vou comentar aqui algo que me pediram já para falar várias vezes aqui no Instagram e no YouTube. A questão árabe, né? Antes de mais nada, eu queria falar por que eu também escolhi falar do mundo hoje e não do Brasil. Porque a sensação que me dá é a seguinte. Eu já falei um pouco disso em outras, mas acho que está muito evidente na minha cabeça hoje. Queria saber de vocês também. A maior oposição que o Bolsonaro vai enfrentar, política, no Brasil... aliás, no Brasil não. Voltando. A maior oposição política que eu sinto que o Bolsonaro pode sofrer não será interna, será externa. Será de países, empresas, organizações e de organizações internacionais, de tratados, melhor falando, comerciais já bem estabelecidos. Antes de entrar nisso, eu queria falar rapidamente sobre algo que
quem acompanhou o governo Lula de perto nesse assunto sabe que essa, lamentavelmente, foi uma das coisas muito pouco trabalhadas nessas eleições, na defesa da volta do PT ao Planalto, sobretudo pela mão do Haddad, em contraste com a Dilma, que é a possível retomada da política externa do Lula, que foi muito diferente da política externa da Dilma. Fora todas as contradições e os benefícios que o governo Lula representou no Brasil, não vou entrar nesse assunto, não é assunto para hoje, já falamos muito disso. Eu acho que uma das coisas inequivocamente positivas do governo Lula, onde eu vejo muito pouco espaço para crítica contundente, real, foi a posição que ele conseguiu colocar o Brasil como uma potência diplomática mundial. E uma potência diplomática não é pouca coisa no século XXI. O Brasil representou de fato a despolarização como uma potência real, como um Estado que era capaz de mediar muita coisa e de organizar muita coisa no mundo pós-Guerra Fria, né? E demorou tempo para isso acontecer. Ele se tornou de fato o primeiro presidente brasileiro que foi um estadista mundial. Estranhamente, isso assim tem a ver com os BRICS, tem a ver com a cooperação Sul-Sul-Sul, com o aumento absurdo dos acordos comerciais, da capacidade do Brasil de exportar, de convênios sul-americanos, de convênios com a África, de parcerias com a China e tudo mais. Lamentavelmente, essa eleição foi alucinatoriamente pautada por um suposto fracasso do governo do PT em relação ao mundo exterior, principalmente na defesa dos governos de esquerda da América do Sul, Cuba e Venezuela. Criminalizado uma série de parcerias, de apoios financeiros, de financiamentos, de portos e tudo mais, e do apoio retórico que o PT, muitas vezes equivocadamente, deu ao regime Chávez e Maduro, na minha opinião. Não vou entrar nisso também. Mas o fato uma das principais reversões que o Bolsonaro promete, e de saída ele já saiu escancarando isso na sua fala, nem como presidente ainda, é a ruptura completa do papel internacional que o Brasil representa. O suposto patriotismo do Bolsonaro se revela na sua face mais submissa e vira-lata mesmo, na hora em que ele vira para os Estados Unidos de todos os países, sobretudo os Estados Unidos do Donald Trump, como lugar para se realinhar internacionalmente. E como todo mundo sabe, isso não é exclusividade do Donald Trump coisíssima nenhuma, isso vem de uma política externa dos Estados Unidos desde a sua fundação, não tem parceria com os Estados Unidos. Eles são potência mundial, eles querem mandar no mundo, eles mandam no mundo em grande medida. E o Brasil volta a ser um quintal voluntário, quando a primeira conversa que eles têm já é de cooperação militar, que não existe cooperação, que existe a instalação de equipamento, bases e espaço para as frotas americanas entrarem aqui. Mas mais do que isso, o Brasil perdeu o seu protagonista como mediador diplomático, como potência diplomática, melhor falando. E a gente já sentiu isso hoje. E é por aí que eu acho que a gente vai se ferrar economicamente, e é por onde eu acho que o governo Bolsonaro já vai começar a se fragilizar rápido. E amanhã vai ser decisivo para a gente entender o tamanho disso. Hoje a gente já sentiu. Isso vai piorar, mas hoje já foi muito claro. Aloysio Nunes, nosso chanceler, nosso ministro das Relações Internacionais, foi desconvidado a uma viagem para o Egito, uma viagem com interesses diplomáticos, mas sobretudo comerciais, porque o Bolsonaro anunciou, demagogicamente, mas de maneira real e alinhado com a que há de pior de interesse na política externa dos Estados Unidos e de Israel, que por outros motivos eles também são super alinhados. Ele anunciou que vai transferir a capital, a embaixada brasileira, melhor falando,
de Tel Aviv para Jerusalém, o que é mais que uma provocação, é uma ruptura real muito grave em relação a todos os reconhecimentos internacionais de que Jerusalém há de ser uma capital compartilhada entre diferentes povos do mundo, naturalmente por conta da sua importância religiosa para os monoteísmos mundiais. E é de interesse da extrema-direita de Israel e da extrema-direita evangélica americana, e em grande medida da brasileira também, fazer isso. A gente pode até discutir por quê. É bem horrível o motivo. Tem a ver com o último caderno da Bíblia mesmo. Tem a ver com o caderno de Apocalipse. Mas o fato é, isso já bota o mundo árabe olhando para nós como uma nação hostil. Isso já foi declarado pelo Hamas. Mas hoje a gente já sentiu pelo Egito, que é um partido, que é um país moderado, sobretudo agora com o Sisi e com a ditadura que eles vivem lá. Quer dizer, eles têm interesses comerciais bem mais complexos e tudo mais, mas já anunciou que o gato do Brasil subiu no telhado deles. Mais importante do que o Egito é a Liga de Países Árabes. E é por aí que eu acho que a gente vai começar a se ferrar rápido. A Liga de Países Árabes, para quem não sabe, é o quinto maior parceiro de exportações do Brasil, é o quinto maior comprador, melhor falando, de produtos que a gente exporta, mas é o segundo maior comprador de proteína animal brasileira. Ou seja, vai diretamente na rentabilidade do agrobusiness. Exatamente nos mesmíssimos caras da fronteira agropecuária que quer avançar na Amazônia, extinguir o Ministério do Meio Ambiente, acabar com a fiscalização. Então, o charlatanismo teocrático da base evangélica bolsonarista e dele, Bolsonaro, já está minando os interesses econômicos de sua base ruralista. Começa por aí. Para você ter uma ideia, a gente tem 7 bilhões de dólares, ou quase 30 bilhões de reais, de superávit comercial com os países árabes. E isso pode ser abalado rapidamente, com uma sanção rápida. Não só por motivos religiosos e diplomáticos, mas porque é de interesse de uma série de países árabes enfraquecer economicamente a coalizão que o Donald Trump representa no mundo. Os caras não estão felizes com o Donald Trump lá. Ninguém tá. Então, assim, é difícil machucar os Estados Unidos, porque o poder de retaliação dos Estados Unidos é muito forte. É por aí que eu queria conversar também. Então, os Estados Unidos é muito difícil de retaliar, de fazer uma sanção, porque eles têm o dólar, as indústrias, o acordo comercial, as bases militares. Eles destroem qualquer economia que entrar em uma guerra real com eles, econômica. O Brasil não tem esse poder de fogo mesmo. Sobretudo porque nós somos exportadores de produtos de economia primária e que é de relativa fácil substituição por outros grandes exportadores. Então, assim, há o interesse de atingir a coalizão do Donald Trump e o que ele representa através dos seus representantes de proxy, como o Bolsonaro pretende representar. Então, por aí eu acho que é uma estrada que o governo Bolsonaro já vai se fragilizar rápido. Outra coisa é, Israel, nós temos um déficit com Israel. A gente perde em comércio com Israel, e eu vi isso num tweet de um amigo meu bastante confiável hoje, 530 milhões de dólares de déficit por ano. Com pouquíssimas chances da gente recuperar isso de alguma forma expressiva. Então, assim, já começou mal. Isso que a gente está falando de um tipo de exportação e um tipo de parceiro comercial que não é nem o que eu mais me animo. Porque, assim, eu não acho tão interessante a gente depender muito de exportação de proteína animal, porque destrói a Amazônia.
muito menos com países tão repressores e teocráticos e violentos como a Liga Árabe representa. Mas o fato é, da lógica bolsonarista, da coalizão econômica e política dele, para quem está querendo que o Bolsonaro se fragilize, é uma notícia boa isso. Né? Que o Egito e a Liga Árabe podem romper, podem não ser mais tão interessados em azeitar o tipo de parceria comercial que foi construída nos anos Lula, né? Com as muitas viagens, com o Aerolula, né? Que aliás, para quem não sabe, o avião, né, que é batizado de Aerolula, é Boeing que compraram para a presidência. Uma das ideias é vender esse Boeing como exemplo de austeridade, né, de redução do Estado, e botar o Bolsonaro para viajar de avião de carreira novamente. Para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tô falando muito, né? A Miriam passando um pano. Eu não vi o que a Miriam falou, não. Desculpa, gente. Eu não vou comentar muito porque eu não vi. Ela comparando a diplomacia do Bolsonaro com a do Lula. Eu vi esses dias alguém falando uma besteira tão grande também, comparando com o Lula. Agora estão querendo dizer que o Bolsonaro é igual o Lula, né? Dizendo que ele é tão inimigo da imprensa quanto o Lula foi. Pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ler aqui. O que vocês estão falando? Falei muito, né? Vamos ver aqui. Isso vai ser bom. A burrice expressa economicamente. É burrice com certeza. Eu acho que é o seguinte, é uma ilusão de potência que o Bolsonaro tem. E ele representa uma coisa muito doida, que é a coalizão que se formou em torno do Bolsonaro, ela pode não ser compatível entre si. Entre os atores que compuseram essa coalizão, muito mais rápido do que a gente imaginava. Justamente pela extrema importância que a exportação de bens primários representa para a nossa economia, agrícolas e tudo mais, e a extrema dependência da exportação desses bens para uma série de países e acordos comerciais e situações que não são compatíveis exatamente com a visão patriótica charlatã, com os evangélicos, com uma série de coisas. É por aí que eu acho que o desgoverno vai começar. Acho que eu já me repeti, né? Acho que eu já falei isso. O Leandro está falando, os interesses comerciais tendem a ser muito maiores do que os teocráticos. É verdade. É verdade isso. Até no curto prazo, não digo nem no médio prazo. Mas tem uma coisa importante. O interesse dos Estados Unidos. Aí é que tá. Por isso que eu digo que a eleição de amanhã é tão importante. Porque caso o Congresso permaneça alinhado com o Donald Trump, haverá naturalmente uma radicalização da política, sobretudo da política internacional do Donald Trump. Desestabiliza absolutamente a paz com a Europa, não a paz militar necessariamente, mas a paz econômica com a Europa. Radicaliza muito a disputa fiscal e comercial com a China e vai obrigar o mundo a se realinhar. E o Brasil, com a perda de protagonismo diplomático, porque o Bolsonaro, mesmo que ele tente, ele não vai conseguir, porque ele não há como representar a moderação de nenhuma forma, ele só tem os Estados Unidos para correr para os braços, porque nesse sentido o Bolsonaro não é um pragmático, ele é um ideólogo. O Lula, nesse sentido, era muito mais pragmático, muito mais flexível ideologicamente. O Celso Amorim era um cara muito aberto, muito pacifista, mas ele abria a mesa para todo mundo de fato. O Bolsonaro não consegue fazer isso. Uma, porque ele é absolutamente burro mesmo. Mas outra, porque ideologicamente, toda a sua identidade dele
dos seus filhos, da sua casa, onde ele se forjou como pessoa, é num alinhamento com os Estados Unidos. Ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Ele fala disso, ele se espelhou no Donald Trump. Foi o primeiro presidente que ele quis conversar, é o cara que ele já está falando, falou com o diretor de campanha e está seguindo o manual de conversa pública que o Donald Trump ofereceu para os populistas. Então, de alguma forma, o Bolsonaro não vai ter alternativa, e aí o alinhamento não vai ser só teocrático, não é uma questão de ser evangélico. É uma questão que, economicamente, ele vai estar atrelado, por falta de opção ideológica e política, aos Estados Unidos. E é aí que a gente vai voltar a ser burro de carga. Porque quando ele tenta se espelhar na política de Big Stick dos Estados Unidos, no Donald Trump falando, não, vou fazer guerra fiscal, vou falar para a China que não é bem assim, os imigrantes aqui não podem e tudo mais, os Estados Unidos, eles têm o dólar. Eles têm a maior indústria do mundo, eles têm a maior economia do mundo, eles têm tudo para impedir que eles sofram as consequências da sua intransigência. Isso radicaliza o mundo, fecha a fronteira, reduz a economia global, aumenta risco de guerra, uma série de coisas. Mas para a economia dos Estados Unidos, no curto prazo, isso não necessariamente é ruim, como a gente vê. Para o Brasil, porque a nossa economia ela está desindustrializada, desaquecida internamente, e como o PT falou, o Ciro Gomes avisou, todo mundo sabe, a economia brasileira depende, para não ter um déficit colossal de bilhões por ano, de exportação de bens primários, não industrializados. E isso é China, são os países emergentes, entendeu? São as parcerias comerciais com o Oriente Médio, com a África, com a América do Sul. A gente viu isso na semana passada. A primeira declaração do Paulo Guedes para a jornalista argentina, no dia seguinte da eleição, foi falar grossamente que o Mercosul não era uma prioridade mais. Muita gente celebrou, falou, isso mesmo, foda-se, América do Sul, quem é que precisa? O fato é o seguinte, a indústria brasileira precisa. E eles ficaram de cabelo em pé no dia seguinte. A Fiesp, a Confederação Nacional das Indústrias, pediram satisfação. Por quê? Porque a indústria brasileira não é competitiva no mercado global. Ela só é competitiva no mercado da América do Sul, onde nós somos uma potência. Se a gente for ter que disputar em pé de igualdade, ou tentando começar do zero acordos comerciais numa época de guerra comercial mundial, de fechamento de fronteira, a indústria brasileira quebra de uma vez por todas. E se o Mercosul não for nossa prioridade, não é nem uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência. Então, assim, eu não vejo que o pragmatismo que a pergunta sugeriu seja muito possível no governo Bolsonaro. Pelos motivos que eu tentei explicar aqui. Fez sentido? A Joana Pena tá falando, credo, a gente não tem nem mais vergonha pra passar. Calma, a gente vai ter muita vergonha ainda. Nossa, pensa o seguinte, gente, já que o assunto é mundo, uma das primeiras coisas que o Bolsonaro vai fazer no cenário internacional vai ser abrir a Conferência Geral das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a tradição brasileira abrir, né? Graças a Oswaldo Aranha. Então o Brasil tem esse privilégio entre as nações. E das Nações Unidas, diga-se, o Brasil é um dos únicos 11 países, tá? Apenas 11 países no mundo mantêm relações diplomáticas com todos os países das Nações Unidas. A gente não tem relação rompida com nenhum país das Nações Unidas. Nenhum. E o Bolsonaro já avisou que pretende romper relações diplomáticas com Cuba, por exemplo. Né? Então, assim, tem muito vexame pra gente passar ainda, gente. Calma, tem muito Morebug pra ele falar em cima no cenário mundial, e o mundo mal começou a prestar atenção no Bolsonaro. Mal começou. Né? Então é isso. Eu acho que vai cair uma ficha muito grande quando ele fala na ONU.
Quando ele subia ali aquela pedra verde bonita atrás. Então, quando ele subir lá pra falar, acho que vai ter uma galera que vai fazer assim: putz, que foi que a gente fez? Vai bater aquele complexo de vira-lata sarnento mesmo, assim. Bem feito. Bem feito. Tá ok? Exatamente. Gente. Mas é isso aí, o pessoal quis, né? O pessoal quis. Agora aguenta. Eu continuo achando que é bom. Eu acho que o vexame vai ser fundamental pro enfraquecimento do Bolsonaro. Fundamental. Pro enfraquecimento interno do Bolsonaro. Pra a elite brasileira ter que ficar se explicando toda vez que sentar com um gringo pra conversar, quando for fazer negócio em Nova York, quando tipo... Porque ele é pior que o Trump, né? Por vários motivos. E... Deixa eu ver o que vocês têm pra falar aqui. O capital financeiro de Wall Street está não sei. Sobre o capital financeiro eu não sei direito. O capital financeiro parece feliz, né? Mas pelo mero fato de que o capital financeiro no Brasil ele é especialmente expoliatório, né? Ele não é um capital financeiro sobretudo ligado com a produção. Ele parcialmente mas o mercado financeiro no Brasil ele é principalmente ligado a rentismo puro, ao endividamento, à venda de título público e privado de dívida, né? De capital que gera capital para pagar essas contas loucas aí que ninguém acerta. De alguma maneira é um pouco diferente do mercado americano, que há muito disso, cada vez mais dependente de dívida, de compra de título, um mercado muito volátil também, mas ainda tem a maior indústria do mundo. Quer dizer, a produtividade ainda é um índice muito forte para a determinação dos pontos do Dow Jones e das perspectivas de juros dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a coisa é mais carniceira mesmo, a coisa é mais expoliatória. Então é só você ver, né, o número de offshore que o Brasil tem, o quanto de capital que se gera no Brasil é enviado para o exterior. É uma coisa colossal, né? Ou é imobilizado em dólar, imobilizado entre aspas, mas tipo, ele é transformado em dólar, né? Então é diferente. Retomar a comparação com o Trump, né? Então, eu acho que é importante retomar uma comparação com o Trump, sim. E eu tomei umas notas aqui, deixa eu só me organizar. Então, o Bolsonaro não entende que assim, o Brasil não é os Estados Unidos, né? E ele não é o Donald Trump. Ele está se espelhando de maneira muito burra, mas muito confirmada, socialmente inclusive, e de que essa é uma onda global, de que estamos destruindo a esquerda, estamos criando uma nova ordem mundial aqui e tal. Mas ele não é os Estados Unidos. Um dos motivos eu já falei. A gente não tem essa bala comercial e econômica para ser imune às sanções e às retaliações internacionais. Só isso já deveria ser o suficiente. Mas tudo que os Estados Unidos passou nos últimos 2 anos e que vai culminar amanhã eleitoralmente também não tem tantos termos de comparação com o Brasil assim. Por outros 2 motivos. Um os Estados Unidos eles têm mecanismos imunológicos muito mais sólidos e fortes do que o nosso para combater o autoritarismo. E as eleições de amanhã são uma expressão disso. Primeiro porque elas são eleições de congresso de meio de mandato, que é uma coisa que se acontecesse no Brasil sem a distração do presidente, a gente poderia discutir exclusivamente composição do Congresso Nacional, o que já muda completamente. A democracia lá ela é muito mais intensa nos estados e nos distritos. Então, cada condado e distrito dos Estados Unidos conversa intensamente por muito tempo sobre que representante ele vai ter. Isso também previne muito a autocracia de ser exercida verticalmente nos Estados Unidos. Depende de confirmação parlamentar com muita frequência, como é o caso de amanhã. Por isso que essa eleição de amanhã nos Estados Unidos está sendo tão importante, porque ela não testa só
o referendo do Donald Trump. Ela testa também o quão quente, o quão ativada a democracia dos Estados Unidos está. Isso é uma outra coisa. Outra é, os Estados Unidos têm instituição muito forte. Nos estados e tal, mas tem imprensa pulverizada, grande, forte. Tem juízes espalhados no país inteiro, juiz estadual, juiz tem autonomia dos estados de não cumprir certas diretrizes que vêm do governo federal, tem muito plebiscito, tem resistências possíveis, porque o poder nos Estados Unidos, apesar do presidente ter um poder muito forte, ele é muito pulverizado na sociedade. Isso a gente não tem no Brasil. O Brasil ele tem episódios de democracia, mas a regra na sua história, o que define o Brasil, é de alguma maneira a oligarquia, quando não golpe mesmo. Né? No século XX a gente teve muito mais golpe do que democracia, muito mais tempo sobre golpe do que sobre democracia. E no século XIX simplesmente não teve, né? Então, assim, as nossas instituições, elas são muito federais, muito pouco distribuídas na sociedade, nos municípios, nos juízes, nos estados. Elas são desacreditadas, elas não têm uma tradição, e mais do que isso, as instituições no Brasil estão mais politizadas do que as dos Estados Unidos. Isso aconteceu de verdade. Vide Sérgio Moro. Vide as decisões dos tribunais do Ministério Público de São Paulo. Vide como o judiciário está se entendendo, assim como a polícia militar no Brasil está se entendendo como uma força política. Né? A única instituição que parece estar sendo cobrada para não ser politizada no Brasil são os professores. Né? O resto tudo está autorizado. Então isso também é uma diferença muito grande do Trump para o Bolsonaro, não só como pessoa, mas como potencial estrago para a cultura de democracia dos seus respectivos países. E como pessoa, eles são muito diferentes também. Eles podem se alinhar no que eles identificam como seus antagonistas, mas o Bolsonaro ele tem uma formação ideológica sólida, o Donald Trump não tem. O Donald Trump ele é mais um Dória, no fundo. Ele é narcisista, ele é sociopata, o projeto dele é rigorosamente pessoal, ele tem um talento muito nato para o fake news, para o pós-fato, para destruir a verdade como instrumento de confusão pública. Ele é um virtuoso nesse aspecto. O Bolsonaro copia ele nesse aspecto. Mas o Bolsonaro tem uma ideologia e ele representa uma tradição brasileira muito forte, que é o militarismo e o antissocialismo. E eu não digo nem no socialismo no sentido marxista, comunista, esquerda da palavra, mas o comunitarismo, né? Que é uma coisa que define grande parte da história brasileira e a identidade política que se expressa com muita veemência e de muitas formas, que é a rejeição do povo empoderado politicamente. Nesse sentido, o Bolsonaro ele é um risco maior e menor do que o Donald Trump, depende da forma de análise, na minha visão. Eu acho que ele é maior porque, pelo fato dele representar algo muito arraigado politicamente no Brasil, muito sólido politicamente no Brasil, que é o militarismo e é a raiva de pobre, ele empodera automaticamente e em seguida politicamente as nossas polícias e o judiciário. Ele autoriza a sociedade a soltar os seus piores instintos, e que no Brasil a gente sabe no que dá, a gente já viu isso. O Trump, de algum jeito, também representa uma outra coisa muito arraigada nos Estados Unidos, que não é tanto o militarismo que ele defende, mas não é tanto isso. É mais a supremacia branca, que lá se expressa também está se expressando de uma forma muito intensa. E é onde eu acho que os dois mais coincidem, no fundo. Não necessariamente na supremacia branca e no racismo, porque eu acho que, e é duro falar isso,
Eu acho que no fundo o Trump é ainda mais racista do que o Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro ser muito racista. Mas que é o seguinte, onde eles mais se alinham, eu tenho a sensação, é em como eles se definem através dos seus antagonistas. Ou seja, eles representam uma repulsa e a organização da repulsa de uma massa de gente desidentificada politicamente, mas que não aceita a expressão léxica, estética e política da esquerda digital, da esquerda hiperconectada, da esquerda cultural ou da esquerda identitária. Que não é um termo que eu acho que encapsula bem, mas na falta de um outro termo é o que eu vou usar agora. É aí que eu acho que mora o perigo dos dois lados. E que é onde o Bannon, o estrategista do manual que o Bolsonaro segue, entende muito bem. Ou seja, enquanto a gente estiver jogando esse jogo da forma como eles querem que a gente jogue, eles ganham. Amanhã vai ser um teste definitivo nos Estados Unidos. É isso que eu queria que a gente prestasse muita atenção na eleição de amanhã. Porque caso os democratas ganhem com uma margem folgada, haja tal onda azul que eles estão falando, a gente vai conseguir ter uma pista de que tipo de construção, mais do que resistência política, vai ser possível fazer nos próximos anos. Se eles não ganharem, vocês podem ter certeza de uma coisa: não foi por mérito do Donald Trump, porque o vexame tá lá, o mesmo vexame que o Bolsonaro vai passar tá lá. A vergonha, a corrupção, a hipocrisia, o vexame internacional, a desestabilização e tal. Mas se eles mantiverem as maiorias, você pode saber que foi por uma repulsa social, mais do que um alinhamento ideológico, foi um alinhamento automático pelo antagonista e não pelo protagonista. Foi uma rejeição a um tipo de conversa que o campo dito progressista propôs e, de certa forma, impôs ao país. E aí não vai adiantar culpar o fake news. Não vai adiantar, porque esse jogo já está colocado. Esse jogo já é a realidade. Então não dá para disputar com a realidade. Certo? Fez sentido? A minha mãe tá falando aqui, ela mora nos Estados Unidos. Ele tá se baseando muito no bloqueio de imigrantes agora no final de campanha. É verdade. Essa como é que chama? A marcha, né? Tá vindo da América Central, passando pelo México, fugindo da guerra civil que tá acontecendo lá em Honduras, Nicarágua e tal. O Donald Trump tá instrumentalizando isso politicamente. E a Fox News também. Ele está indo para a xenofobia aberta e para a demonização da esquerda. Né? Hoje ele está fazendo comícios usando o Rush Limbaugh, que é o radialista mais reacionário dos Estados Unidos, como seu parceiro de púlpito. Que assim, é inacreditável que esse cara se tornou um protagonista a ponto de sentar do lado do presidente. O que a Fox News tem feito nos últimos meses também é de uma radicalização inacreditável, muito mais radical do que qualquer mídia brasileira foi capaz de fazer até hoje. É que lá eles têm uma disputa mais, né, ela também chega num outro nível lá. A Fox é mais alucinada, mas os artistas são mais engajados. Os maiores, a Kardashian tá fazendo campanha para as pessoas votarem amanhã. Pra você ter uma ideia. A mulher do Kanye West, que estava apoiando o Donald Trump até ontem. Então a coisa está muito politizada. E eu acho que o que acontecer amanhã lá vai ter um impacto muito grande para o nosso destino político, sim. Como isso vai impactar a política institucional, não dá para saber.
Tudo vai depender dos desdobramentos comerciais, militares, e eu não vou entrar nessa seara, mas eu acho que o mais importante é para o destino político nosso, das pessoas que estão a fim de recriar formas de organização, de participação, de reengajamento de pessoas, de convencimento, de que tipo de estratégia a gente vai precisar ter no médio e longo prazo. Então é isso. A Record tá aí para fazer o papel da Fox, né? Cara, parcialmente, eu acho que a Record não vai ter como ser o papel da Fox. Primeiro porque a Fox é o maior canal a cabo dos Estados Unidos. E eles fazem uma coisa que nenhum veículo conseguiu no Brasil de fato. Que o veículo ser quase que o veículo único de alinhamento ideológico de uma comunidade gigante dos Estados Unidos e que foi construído para isso há mais de 20 anos. A Record não vai conseguir isso. Primeiro porque ela não é campeã de audiência. E depois porque eu tenho a sensação que o Brasil está criando um ambiente muito particular, muito próprio de hiperrealidade através do smartphone. Então eu tenho a sensação de que canais de fake news, canais de WhatsApp, canais de YouTube no Brasil tendem a ser mais influentes do que a Record. Vídeo Olavo de Carvalho, que não passa de um youtuber. Um best-seller, mas que se fez como youtuber, não como best-seller. Né? Se fez como um ideólogo em baixa resolução. Você não vê ele na Record. Você não vê ele não tem um programa de TV. Ele não é um Sean Hannity. Ele não é um apresentador do Fox and Friends. Ele é um youtuber. E se você for olhar o tamanho da rede de formação ideológica de direita no Brasil e de alucinação política, melhor falando, porque não é exatamente ideologia, é uma narrativa absolutamente despregada da realidade, o tamanho dessa rede no YouTube no Brasil, o tanto de view que esse pessoal tem, o quanto eles pautam uma juventude e esse léxico, essas frases feitas, eu acho que a gente tem mais uma rede que representa a Fox News no YouTube e no WhatsApp do que na Record. Eu acho que o Edir Macedo não tem esse cacife todo. O noticiário deles é fraco, o canal é ruim de ver. Eles vão falar muito com evangélico, mas eles já falam. E essa base também tende a se diversificar nos próximos tempos, eu tenho a sensação. Eu não acho que os evangélicos vão se unificar tanto sob Bolsonaro do que durante as eleições. Nas eleições eles se unificaram muito. Eu acho que eles vão se separar em função das disputas internas que são gigantes entre as próprias igrejas. Porque as igrejas, como a gente sabe, eles estão atrás de grana. E essa grana, assim que o Bolsonaro ganhou, volta a ser disputada. Não há coalizão possível entre o Valdomiro e o Edir Macedo na hora de conquistar dízimo. Então é isso que eu acho importante da gente conversar. O que mais vocês estão querendo conversar, gente? Gente, eu vou encerrar o Instagram por um segundo para voltar daqui a um segundo, gente. Tá dando aquela horinha que ele cai. E para não cair eu farei isso aqui e vocês voltem. E aí quem quiser insistir num comentário que fez, por favor, me manda que eu vou tentar responder mais agora no segundo bloco. Até já. Um minuto só, esses do YouTube, tá, gente? Desculpa aí, aqui o Instagram tem essa... Vocês sabem, né? Essa coisinha aí. Vamos lá. Voltando. Tudo bom, turma? Vamos chegando. Enquanto isso, eu vou ler aqui um pouco de YouTube. Socialismo nos Estados Unidos, né? É verdade, eu prometi que eu ia falar disso, não falei muito. Deixa o pessoal voltar, já temos 80 pessoas. Tudo bem, turma? Quem quiser insistir no comentário, por favor, refaça ele, porque a gente perde. Tem aqui gente me pedindo para falar do ataque à cultura, né? Mas é o seguinte, gente, eu vou só ser
antes de eu voltar aos temas, eu só vou dizer uma coisa. Agora que a gente está organizando melhor as nossas lives, e graças ao apoio de vocês, elas serão regulares, 2 por semana no mínimo, eu acho que o mais inteligente a gente fazer é blocar o máximo possível de temas nelas, para a gente poder falar mais profundamente nisso numa próxima, até como forma de organizar esse conteúdo mais tarde. Eu não vou fugir do que vocês querem conversar, mas cultura, por exemplo, e escola é uma que eu estou interessado em fazer uma live especial. E estou tentando convidar uma pessoa muito legal para falar disso. Talvez ela não possa vir por questões políticas, mas se ela topar, eu prefiro reservar a conversa sobre o desmonte cultural do Brasil, do Ministério da Cultura, do SESC e de Educação com essa pessoa. Porque aí a gente conversa longamente e se organiza. E a gente mantém o tema de hoje mais no mundo, e daqui a pouco no mundo, no socialismo dos Estados Unidos e tal. E aí a gente daqui a pouco parte para nossas dicas. E do que mais vocês estiverem a fim de falar também. Tá bom? Sobre socialismo nos Estados Unidos. Eu não me preparei muito para falar disso, mas... Cara, uma das coisas que eu mais recomendo antes de vocês avaliarem o atual estado da esquerda nos Estados Unidos é vocês darem uma pesquisada, uma estudada. E é fácil fazer isso, tem muita coisa em vídeo, não precisa nem ler tanto. Sobre a história da esquerda nos Estados Unidos no século XX, do socialismo sindical americano no século XX, e no tipo de massacre, primeiro físico, depois político e depois cultural, que uma esquerda real nos Estados Unidos sempre sofreu. Né? O 1º de maio, Dia do Trabalho Mundial, foi um massacre a grevistas e sindicalistas nos Estados Unidos, muita morte, muita criminalização, depois o macartismo, o emparedamento da verdadeira esquerda no partido democrata, sobretudo na sucessão, na última eleição do Roosevelt. O Roosevelt queria colocar de vice dele um cara chamado Wallace. A história do mundo teria sido muito diferente se o vice do Roosevelt tivesse sido Wallace no fim da Segunda Guerra Mundial, porque ele estava tudo certo, e era um socialista americano, e democrático, não socialista soviético, naturalmente, mas era um cara que via a redução da desigualdade, o fim da oligarquia, numa tradição muito rooseveltiana mesmo, quer dizer, da grande depressão, do empoderamento da classe média como forma de crescimento econômico, e mais do que isso, de pacificação global. Foi meio que um golpe interno do partido do Roosevelt, os democratas, no fim da Segunda Guerra Mundial, que na convenção trocou o Wallace pelo Harry Truman, que era um cara muito mais ligado ao poder econômico e ao complexo militar industrial que se formava já, que se estabeleceu de maneira muito intensa na Segunda Guerra Mundial. E do qual o Eisenhower nos alertou no seu discurso de despedida antes do Kennedy assumir. Mas isso é um outro assunto. Eu estou falando isso porque é o seguinte: a história do socialismo nos Estados Unidos, ela é uma história riquíssima, porque talvez das grandes economias do mundo nenhum país poderia ter realizado a visão do socialismo melhor do que os Estados Unidos, dado o seu alto grau de industrialização precoce, uma democracia a mais antiga e consolidada do mundo, um país que tem uma tradição revolucionária, mas o capitalismo do século XX nos Estados Unidos se estabeleceu em bases também muito sólidas, sobretudo culturais e ideológicas. É nesse lugar, quando a esquerda tenta renascer de muitas formas nos Estados Unidos, nos anos 60, em parceria com a contracultura movimento hippie, nos anos 90, no movimento anti-globalização, nos ensaios de uma primavera no Occupy Wall Street, mas que nunca perdeu a vitalidade acadêmica, se não política, a grande chance política da esquerda nos Estados Unidos, em muito tempo, aparece agora, graças ao fracasso do establishment liberal progressista, que é pautas
culturais progressistas, mas uma manutenção do establishment econômico. Quando a Hillary Clinton representa isso de maneira máxima, ou seja, ela defendia toda a pauta identitária, cultural, LGBT, elite intelectual e tal, mas sob bases liberais, sob bases econômicas muito fortes nos Estados Unidos, ela perde. E o Sanders, e o Bernie Sanders, é o cara que conseguiu reativar uma base jovem real nos Estados Unidos, e necessariamente ela tem que ser jovem, porque é a geração da qual o sonho americano fracassou, ou seja, são os millennials, a turma de 30 e poucos anos e tal, e 20 e tantos anos, que está sofrendo economicamente muito mais do que os seus pais nessa mesma época. Então a promessa dos Estados Unidos não está se realizando. E é a primeira geração hiperconectada que viveu também a frustração com o Obama, que era um centrista. Era um progressista carismático. Aliás, hoje faz 10 anos que ele se elegeu. Hoje, parabéns. Parabéns o quê, né? Mas que o centrismo do Obama, o charme do Obama, a manutenção do establishment que o Obama representa de maneira tão elegante, tão honesta e sincera, mas insistindo no militarismo, mas sobretudo não responsabilizando criminalmente a fraude de Wall Street na crise de 2008 e mantendo intacto o acúmulo de riqueza pela supercasta econômica dos Estados Unidos, gerou uma politização jovem e que conseguiu dar uma volta, correr por fora do bloqueio cultural que a mídia impõe ao verdadeiro socialismo nos Estados Unidos. Ela se formou digitalmente. Ela se formou lendo blogs, textos, se articulando de uma outra forma, se conectando com experiências mundiais diferentes, não escutando a CNN, não lendo o New York Times, não lendo a Time, que historicamente foram muito responsáveis pelo bloqueio de verdadeiras ideias de esquerda nos Estados Unidos. Então isso é muito importante o que está acontecendo. A Alexandra Ocasio-Cortez, que já é uma estrela no Partido Democrata nos Estados Unidos, uma jovem do Queens nos Estados Unidos, ela deve se eleger amanhã, porque ela não ganhou a eleição, é bom que se diga isso, ela ganhou as primárias nos Estados Unidos, e agora ela deve se eleger porque o distrito dela é muito democrático, muito democratá. Mas o que ela representa, o que o Sanders representa, o que Elizabeth Warren representa, o que essa movimentação civil de passar de porta em porta, de pedir para as pessoas votarem, da conscientização da supressão de votos que o Sul, sobretudo a população mais pobre e preta dos Estados Unidos, sofre, isso tudo tende a bater muito forte amanhã. E a reação também. Então, amanhã, um dos grandes testes o backlash é mais forte do que a onda progressista? Isso é uma coisa que é uma pergunta sem resposta ainda. Nos últimos anos, a gente tem a sensação de que sim, de que o backlash é mais forte do que o avanço progressista, pelo menos em resultados eleitorais. Talvez no médio e longo prazo, a vitória do progressismo seja inevitável culturalmente, mas politicamente ela não tem se revelado. Dito isso, o que é socialismo nos Estados Unidos? Ele nunca foi um socialismo real, no sentido da Guerra Fria, no sentido latino-americano, das experiências. Eles nem se espelham tanto nesse tipo de socialismo revolucionário. Ele é um socialismo mais ligado com o socialismo democrático europeu. Bem-estar social, imposto alto para rico. Tem um discurso muito bonito do irmão do Bernie Sanders na convenção que o Bernie Sanders não ganhou, da Hillary, em que ele fala sobre o irmão dele, falando justamente que o irmão dele representa o sonho de Roosevelt, do Frank, do FDR. É social-democracia. No fim das contas, é social-democracia. Alguns têm uma leitura mais ou menos marxista,
tem economistas mais ou menos socialistas, mais ou menos anarquistas, tem filósofos, tem uma produção acadêmica, assim, às vezes radical, mas nas propostas políticas é a velha disputa do que é a verdadeira alma americana. É uma alma internacionalista, popular, classe média, democrática, em que todos têm oportunidade. É essa mitologia positiva desse patriotismo dos Estados Unidos, ou do patriotismo diferente, que nós estamos lutando contra o mal, protegendo a nossa identidade americana, cristã, branca pra cacete, né? Xenófoba em grande medida. E a coisa deles muito mal resolvida com a guerra deles, né? Com o Sul versus o Norte, com os Yankees versus os Confederados. Mas isso é um assunto para um outro live. Fez algum sentido? Seria isso que o povo chama de capitalismo humanizado? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que sim, do sentido do Obama. O Obama queria reformar o capitalismo, né? Eu não acho que o Sanders, nem Elizabeth Warren, nem Alessandra Ocasio-Cortez está falando de defender capitalismo aqui. Eu acho que a maioria da esquerda jovem dos Estados Unidos já está colocando o meio ambiente e a justiça social como prioridades, e não a defesa do sistema econômico que nos trouxe a essa situação. Eu também não acho que eles estão defendendo ideologicamente, e não estão mesmo, o modelo de economia política que o socialismo real defendeu. Acho que eles estão em busca de uma coisa nova. Que nem é tão nova assim, né? Mas que é isso, é taxação pesada de rico, é quebra de monopólio, é investimento público em ciência e educação como forma de desenvolver uma nova base técnica e econômica, o aumento de valorização de salário. É bem básico, né, gente? Bem básico. E isso é tido como esquerda. E isso, na minha opinião, é esquerda. E na opinião dos republicanos também é esquerda. Isso aqui eles vendem como socialismo, como nunca deu certo, blá 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 blá. E fazem um discurso mais identitário do que os identitários. Isso é importante de falar. A reação ao identitarismo, em geral, ela é mais identitária do que o identitarismo. Só que ela não assume. Mas, em geral, ela é mais apegada a uma identidade econômica e racial e nacional do que a maioria do que os representantes das minorias historicamente desfavorecidas, em geral, são. Né? Em geral, o discurso das identidades políticas das minorias, na essência dele, ele é mais aberto à igualdade, e o outro lado não, mas ele não assume isso. Mas isso é outro assunto. Que eu prometi falar um pouco, né, de lacração. Eu falei de ideologia positiva. Eu falei ideologia positiva? Eu não sei se eu quis dizer positiva. Talvez progressista. Desculpa, não sei. Putz, que pergunta boa e difícil. O Fé Ryozen tá fazendo uma pergunta aqui no Instagram. Como lutar com essa produção de subjetividade fodida? Empreendedorismo, consumismo, ostentação, etc. Isso pega muito nos Estados Unidos e aqui. Pega mesmo, cara. Cara, como lutar contra isso, né? Eu não sei se vou conseguir articular bem a resposta. Na minha cabeça é mais claro o que eu quero dizer. Não que a gente vai ser bem sucedido nisso. Mas o nome dessa luta chama cultura, né? E a cultura, ela não é arte. É importante que se diga isso. A gente confunde, né? Cultura não é sinônimo de arte. A arte expressa a cultura. Ela é uma forma de expressão cultural, né? Mas a cultura é uma coisa mais intangível e que corre no fundo, dentro e acima da expressão artística, do nosso léxico, das nossas relações e tal, e é o que forma a subjetividade no fundo, no fundo, no fundo.
quando o Bolsonaro empreende uma guerra estética, uma guerra de memes, uma guerra midiática, ele está fazendo uma guerra cultural. Né? Ele está estabelecendo uma cultura, e é essa cultura que produz uma subjetividade. Mas eu acho que o problema todo não é que o Bolsonaro criou nada, ele não tem essa capacidade, muito menos o Donald Trump. Né? Eu acho que foi um processo muito longo de atomização da sociedade, né? De hiperindividualização das pessoas. Antes de você convencer a pessoa de que ela é um empreendedor, você precisa antes fazer ela se sentir sozinha. Isso é muito importante. Quando você vai destruindo a institucionalidade ou a valorização política e econômica das nossas lógicas de cooperação, e quando isso encontra uma expressão, aí sim, artística e cultural de décadas, do popstar, do autor, da poesia, da literatura muito autorreferente, de ícones, de pessoas famosas, cujo sucesso é medido na sua exclusividade e não na sua conexão com o mundo real. Quando a área VIP se torna algo almejado do rico ao pobre, quando a exclusividade é tida como uma palavra positiva, sendo que quando a gente percebe o significado dela, ela é o contrário de inclusividade, a gente cria uma cultura individualista. E essa cultura individualista, ela tem o espelho, a selfie, o sucesso pessoal, a admiração ao seu ego, à sua aparência, ao seu sucesso financeiro, e não à sua capacidade de conexão. Né? O valor é medido de 1000 formas através da expressão autoral. Isso tem a ver com o modernismo, com o pós-modernismo, com o modernismo, tem a ver com a cultura pop. É uma longa conversa que a gente também devia explorar mais nos próximos lives. Mas é muito natural que a cultura do empreendedorismo, do self-made man, ela apareça quase como uma mitologia, né? Quase como o auto-mito, né? O herói de si mesmo. Eu desbravo o mundo. Eu trabalho. E se alguém não conseguiu é porque ela não trabalhou como eu, né? Então é mais do que meritocracia. É um tipo muito chulé de narcisismo e de falta de uma coisa que eu acho que está na raiz do nosso problema de saúde mental no mundo, que está na raiz da depressão e da solidão. Nós somos animais gregários, né? A gente sabe disso. As maiores felicidades possíveis são as felicidades quando você se sente útil, né? Quando você sente que você faz uma diferença, quando você consegue mudar umas coisas para a felicidade alheia, em geral isso reflete de maneira muito positiva, né? E para mim isso que é o socialismo de verdade, né? É a priorização internalizada do coletivo, né? E isso é uma expressão, antes de mais nada, cultural. Eu acho que nesse sentido o Bolsonaro ele é positivo para a cultura nesse lugar, porque ele é um vilão tão caricato e ele provoca uma repulsa tão forte nos ícones artísticos, nos ícones culturais, que as pessoas vão ser obrigadas a examinarem as suas posturas éticas, estéticas e emotivas na hora de produzir. E talvez por aí a gente consiga criar uma subjetividade nova. Fez sentido? Falei muita merda? Vocês gostaram? Que bom. Vamos ver. Em Descartes, alguém tá falando. Por quê? Nisso a gente chega em Descartes. Eu não sei, eu não entendo nada. Eu não entendo muito de filosofia, gente. Ainda mais Descartes que eu nunca li. Eu nunca li nem sobre ele. Eu preciso estudar um pouco mais mesmo.
Que mais, gente? O que mais a gente tem para conversar? Ah, tem um estudo nos Estados Unidos que condiciona a alta de suicídios em brancos lá com o aumento do culto do eu. Pois é. Nesse sentido, eu acho que disse a Bárbara, 03. Nesse sentido, eu acho que a epidemia de suicídio no mundo, sobretudo nos Estados Unidos, ela é algo que vai dar muito pano para a manga. Muito pano para a manga de estudo psiquiátrico e sociológico. Né? É, sobretudo uma geração que está aparecendo nos últimos anos, que é o pós-millennial, né? Que é uma geração que começou a aparecer, começou a sua vida pós-adolescente já em rede social, né? E eu acho que a rede social ela é o pior lugar do mundo, porque ela é o feedback total desse hiperindividualismo, porque bota uma camada a mais do seu ego, que é um espelho do seu ego digital, o perfil, né? E eu acho que a tribalização da sociedade, o discurso às vezes muito fechado, a cultura de lacração, na verdade, lato senso, né? Lacração lato senso, será que dá pra falar isso? Ela tem a ver com o hiperegocentrismo, com a hiperautorreferência, que o espelho da sua projeção digital na internet, né? A interação através desse hiperindivíduo, que tem menos possibilidades léxicas, estéticas e mentais do que a pessoa, né? Porque ela é mais restrita em possibilidades, mais baseada em reforço de identidade, em algoritmos que te fecham ali, e mais do que isso, na sua autoedição, né? A sua imagem vai se tornando cada vez mais importante para outras autoimagens. Isso é um processo implosivo, eu acho. E essa geração que é o pós-millennial, né, que está entrando nas universidades agora nos Estados Unidos, ou começando a sair delas agora, elas são, acho que, as recordistas de depressão, de suicídio e de novas formas de fragilidade emocional, muito pouco resilientes do ponto de vista psíquico. E eu acho que tem a ver exatamente com a incapacidade de se relacionar pela extrema autorreferência. Tem um livro que saiu agora nos Estados Unidos, eu não sei se vão editar aqui, que é sobre isso, de um cara que chama Jonathan Haidt. Eu não li, eu vi as entrevistas que ele deu. Eu não concordo com tudo que ele fala. Às vezes ele passa bastante do ponto na crítica que ele faz à cultura de universidades dos Estados Unidos. Mas eu acho que ele tem uma análise muito precisa sobre essa avaliação da fragilidade. Chama The Coddling of the American Mind. Jonathan Haidt. Depois eu ponho no Stories a dica, mas eu não li o livro. Não sei se o livro é bom. Mas tem uma matéria muito famosa que ele publicou sobre isso há alguns anos na Atlantic, acho. E as entrevistas dele já estão disponíveis. Para quem fala inglês é um prato cheio. Bruno, você já estudou linguística? Não. Não estudei linguística. A única coisa que eu estudei de linguística, não estudei, mas eu li os livros do Chomsky. Do Noam Chomsky, que eu sou um fã inveterado dele, acho que ele é uma cabeça assim colossal. Então eu me interesso pela teoria da linguagem e mente dele. Mas eu não sei se eu concordo, acho muito difícil para entender, eu não tenho termos de comparação também com outras coisas. Sobre o Enem, né? A turma tá pedindo para eu falar sobre o Enem. Então, vamos falar sobre o Enem no outro dia, porque eu quero chamar alguém especializado em educação. Eu vou te dizer, eu acho que é uma das áreas mais delicadas, eu acho que vai ser talvez a fronteira onde o Bolsonaro vai conseguir mais entrar de sola no curto prazo, e acho que é onde a gente corre mais risco. Mas eu quero entrevistar uma pessoa que tem mais capacidade para falar disso do que eu, porque eu sou um observador distanciado disso. Não li as perguntas do Enem.
E eu não acho que aquele tipo de pergunta é o tipo de pergunta ideal para múltipla escolha. Eu acho que a gente faz muita festa em cima dos temas do Enem, mas aquilo não significa muita coisa. Eu acho. Apesar de ser um reconhecimento e tal. Mas eu não. Eu prefiro que a gente faça um programa inteiro sobre educação no Bolsonaristão. E eu vou convidar uma pessoa bem especial. Eu já convidei, eu tenho que ver se ela topa. Se ela pode por motivos políticos. E aí, topando, eu anuncio para vocês amanhã ou depois. É o Haddad? Será que é o Haddad? Será que é o Haddad? É o Haddad, eu não vou falar só sobre. Se eu conseguir o Haddad, eu acho que uma hora rola. Não vai ser só sobre educação que a gente vai conversar, vamos ter que conversar sobre muita coisa. Mas eu quero falar sobre educação. Eu vou adiantar para vocês com o ex-ministro da Dilma, o Renato Janine Ribeiro, porque ele tem experiência muito larga nos dois lados, né? Ele é um professor, um acadêmico, entende disso e foi ministro da educação no governo Dilma. Então eu vou tentar, tá bom? E aí, se ele vier, a gente faz um live junto, conversa com ele e a gente conversa. Topam? Dando resultado, hein, gente? Mas o Haddad é um sonho mais complicado, é mais difícil conseguir o Haddad, mas eu acho que uma hora rola. Eu já mandei um recado pra ele, tá bom? Aviso pra vocês do andamento das coisas. Que livro do Chomsky eu indico? Nossa, o Chomsky. Cara, muito livro do Chomsky. Tem um que eu já indiquei pra vocês aqui, que eu acho básico pra entender o mundo, sobretudo o mundo midiático, e por que nos Estados Unidos a esquerda nunca conseguiu crescer de maneira viável politicamente. Esse livro daqui, ó. Esse livro eu comprei há 10 anos, ele era a edição de comemoração de 20 anos desse livro, e hoje ele está fazendo 30 anos, obviamente. Consenso Fabricado, Manufacturing Consent. Esse talvez seja o livro mais famoso do Noam Chomsky, que é uma avaliação da economia política da mídia de massa. Esse livro é fundamental, ele é uma obra-prima mesmo, e ele tem documentário, chama Consenso Fabricado, tem traduzido no YouTube com a legenda. É o modelo de propaganda que chama, como ele estrutura o problema e como a mídia restringe a capacidade de análise, como o tempo destinado, o léxico escolhido, é bem Orwell mesmo. Restringe as nossas possibilidades de imaginação política, né? E esse livro é especialmente relevante porque hoje eu já fiz esse jabá no outro live, mas eu vou repetir. Um grande repórter dos Estados Unidos chama Matt Taibbi, tô super gago hoje, Matt Taibbi, escreve na Rolling Stone, um repórter investigativo. Ele tem um projeto muito parecido com esse daqui, de pedir apoio financeiro para os seus espectadores, que por um apoio financeiro relativamente pequeno, ele te produz coisas exclusivas por e-mail e por newsletter. E o que ele está fazendo, ele está reescrevendo esse livro daqui. Ele já fez uma entrevista com o Noam Chomsky e está revisitando esse livro da economia política da mídia de massa com a internet, a hiperconectividade e o Donald Trump no poder. Então eu recomendo muito para quem quer ler Noam Chomsky começar pelo seu trabalho sobre mídia de massa, mas também as entrevistas que ele dá sobre política internacional dos Estados Unidos. Para quem está deprimido e preocupado, eu não recomendo que vocês vejam as falas que ele tem feito em 2018. Elas são muito duras de escutar. Mas sobre linguística e formação do pensamento, aí é o trabalho mais antigo que ele desenvolveu no começo da carreira dele, como linguista do MIT. E aí tem muita coisa que vocês podem pesquisar. Os livros são cabeçudos, mas tem documentários sobre isso. Tem um debate muito famoso dele com o Foucault, na França. É na França? Acho que é na França.
Tem muito material clássico do Noam Chomsky. Então, assim, eu recomendo que vocês peguem leve com o Chomsky hoje. O Corvo Costura. Oi, Corvo. São as meninas do Corvo Costura. Chama o Carlos Nobre para falar sobre as questões ambientais. Pois é, questão ambiental eu tô querendo estabelecer como uma nova meta do nosso crowdfunding, depois de atingir as 2 que faltam. Se a gente conseguir aumentar mais a receita do fluxo, eu pretendo colocar uma programação fixa semanal sobre meio ambiente. E aí eu não sei como vou fazer isso ainda. Se vai ser live, se vai ser um podcast, se vai ser um rodízio de pessoas para falar sobre isso. Mas eu estou bem interessado em botar como grade fixa do fluxo meio ambiente. Tem uma entrevista para quem está interessado que eu fiz com o irmão do Carlos Nobre, com o Antônio Nobre, no INPE. É um passeio que a gente fez lá no Instituto de Pesquisas Espaciais, em São José, sobre mudança climática e mudança de mentalidade materialista científica, que mantém, de alguma maneira, o problema do materialismo histórico de pé. É uma entrevista bem interessante, é o episódio do Cortex que a gente fez. Então bota Cortex, Estúdio Fluxo, Antônio Nobre. E vocês vão ver lá. É uma conversa bem interessante, sobretudo o final dela, é muito legal. E a gente entra no laboratório, ele é bem visual também, vale bem a pena ver. Vamos lá. O Dan Escandurra tá por aí. E aí, Dani, tudo bem, meu? Turma gosta do Cortex, né? Que bom. Mas a segunda meta que a gente tem no crowdfunding do Fluxo é uma produção de um Cortex mensal, né? No mínimo. Então tomara que a gente consiga. Eu tô tentando um também com o Eduardo Viveiros de Castro, mas aí não será uma live, eu já vou prevenindo vocês. Eu vou fazer um Cortex com o Eduardo Viveiros de Castro, se tudo der certo. Tá bom? O que mais, gente? Eu vou fazer um breve jabá rápido do apoio ao Fluxo, a essas lives daqui. A gente já tem bastante gente apoiando. Desculpa quem já ouve essa, mas eu preciso fazer porque é como a gente vai profissionalizar mais essas lives. Se você assiste, se você tem assistido, está interessada no trabalho que a gente vem fazendo, eu lancei na terça-feira passada uma forma de apoiar mensalmente a realização dessas transmissões e de mais conteúdo no Fluxo, que é o meu site, meu canal. É bem simples, a partir de R$5 ao mês, então não é um crowdfunding com uma meta definitiva, ela é mensal. A partir de R$5 você escolhe, a partir de R$50 você tem um benefício, que é você pode ganhar tem uma aquarela que eu mesmo faço, mas eu prefiro que as pessoas mantenham dentro das suas possibilidades, porque eu prefiro que você tenha o seu apoio fixo, mesmo que num preço módico, do que você sinta muito no seu bolso e daqui a um mês você não queira mais doar ou fique pouco tempo. Me ajuda a ter uma regularidade, a saber o orçamento que eu vou ter naquele mês e no próximo, e não sacrifica demais se o seu orçamento não permite. Dito isso, a gente já bateu a segunda meta, que é R$5.000 ao mês. Então eu já garanto no mínimo 2 transmissões ao vivo por semana, a indexação desse conteúdo de maneira bem mais organizada, uma reforma no meu site que eu já estou fazendo, então até o fim da semana vocês vão ver bem melhorada a organização. E talvez mais de 2 por semana, me dá mais tempo de produzir vídeos e produzir convidados, entrevistas mais aprofundadas, porque vai me liberar tempo e eu já me sinto muito mais comprometido com isso. Hoje o único emprego que eu tenho fixo é esse daqui, graças a vocês. Então quem gostar, por favor, considere um apoio mensal. R$5 é um pouco mais, melhor ainda.
Porque quanto mais a gente bater a meta, mais produção vai ter. As lives vão melhorar, eu consigo produzir mais dicas, eu consigo mandar e-mails exclusivos que eu vou começar a mandar essa semana só para os apoiadores, com dica sistematizada, com muito link para filmes e reportagens que eu acho relevante, coisas para prestar atenção. E eu ia pedir para quem já apoia, divulgar. Em vez de vocês aumentarem o apoio, tenta conseguir mais uma pessoa, duas, porque se a gente bater as metas, você gasta a mesma coisa e recebe mais. Então você não precisa aumentar. Então eu fiz o meu jabazinho já. Desculpa se eu fui prolixo. Agradeço demais. É no Catarse. catarse.me/mantenha _ fluxo. Mantenha o fluxo no Catarse. Feito. Valeu, turma. Obrigado demais. Que mais, turma? Aquela plataforma de pagamento que eu estava trabalhando, cara, eu vou falar sobre ela depois. Eu não vou falar hoje porque é um longo assunto e eu tô tentando viabilizar ela de uma outra forma. É muito difícil conseguir financiamento para ela em si. Ela é uma bucha. Mas eu vou falar longamente sobre ela numa outra live, quando a gente voltar ao tema da imprensa. Porque aí eu não vou fazer um jabá meu. Eu queria falar um pouco sobre modelo de negócio de imprensa e como eu acho que a principal mudança está na cabeça do espectador. Mas é um longo assunto, então eu prefiro abrir as dificuldades que eu tive com essa plataforma numa outra oportunidade, se você não ficar chateado comigo. Tá bom? Que mais, gente? Alguém tá me cobrando para falar do backlash da lacração, né? Eu acho que eu já falei um pouco. E com os dias, eu acho que ele tá um pouco permeado no que eu quis dizer sobre a reação ao antagonista, né? Eu insisto nesse ponto, assim, eu acho que o grande trunfo do neofascismo, da extrema direita real no mundo hoje em dia, não é necessariamente uma alma fascista da maioria da humanidade. Eu acho que tem a ver com a desidentificação política estética da maioria das pessoas, que é real, é profunda, da confusão, da complexidade, da compreensão da realidade social, estrutural e política. E com essa identificação, o que o neofascismo tem conseguido melhor do que a esquerda é oferecer um refúgio para os desidentificados rejeitarem um discurso representado muitas vezes na lacração ou na caricaturização das vertentes mais exuberantes, para não dizer radicais, da expressão política das nossas microidentidades, né? O Bolsonaro explora isso muito bem, isso irrita as pessoas, toca numa zona muito pessoal, elas se sentem muito atacadas como opressores e tal, e acabam se aliando no único lugar que está disposta a acolher essas pessoas. Eu acho que é o backlash da lacração, do politicamente correto, não como espírito progressista, político, bem intencionado, mas como expressão, como forma de cobrança individualizada nas pessoas. E isso encontra muita radicalidade na rede social, porque aí é a cultura da lacração por excelência. Do troll, né? A gente falou um pouco disso numa outra live. O troll não é a pessoa agressiva na internet, é uma técnica de pesca, né? O troll, ele é aquela pessoa que sabe provocar a reação, muitas vezes crítica, ou raivosa, ou lacradora, de entidades digitais mais relevantes. Então ele é um parasita de relevância graças à indignação alheia. E acho que a nossa indignação, se não a nossa, mas a de um campo muito
que fala muito alto na sociedade, está sendo expressa de uma maneira que taticamente e estrategicamente está dando maus resultados. E eu acho que tem a ver com isso, com a definição da identidade política através do que a pessoa não é, e não através do que ela é. E acho que é assim que os fascistas estão ganhando eleitoralmente. Não com o fascismo em si, mas com o antagonismo de um tipo de expressão política de esquerda. Certo? Gente, alguém falou de... O que aconteceu aqui? O que mais, gente? A gente já tá chegando em 1h40. Eu não gosto de passar... Eu defini o reacionarismo, né? É verdade, eu defini o reacionarismo. O Eduardo tá colocando. Eu defini o reacionarismo em parte, porque eu acho que ele tem contornos diferentes na nossa época, que é a desidentificação, a exaustão dos modelos disponíveis de identidade política. Mas, sem dúvida, é reacionário. É uma reação ao avanço, ou à cobrança, ou às fronteiras estéticas que vão se desenhando através do campo que se diz de esquerda ou progressista. Mas é muito mais complexo do que isso. Aqui não dá para resumir tudo numa resposta também, né? Preciso... Bruno, caramba, eu não sabia disso, que triste. O Exil Literature tá falando. E aí, Exil, tudo bem? Ele vem sempre. Você vem sempre, né? Bruno, comenta a decisão da Gazeta de demitir 70 jornalistas e se aliar como a Igreja Universal do Reino de Deus. 80% dos jornalistas foram demitidos da Gazeta. Isso foi quando? Eu tô desinformado ou acabou de acontecer? Isso é trágico. Eu sou vizinho aqui da Gazeta. Tava lá na semana passada conversando com o pessoal aí. Cacete, gente. Que desmonte. Vamos ter que recompor uma imprensa aí mesmo, né, turma? Isso é grave. A Gazeta é uma escola, com todos os defeitos dela. Hoje, que merda. Que merda. Ah, você trabalhou no ateliê do Bexiga. Que legal. Cacete, gente. Que pena. Vamos fazer o seguinte. Eu comento bastante. Eu vou pesquisar isso direito. E eu tenho bons amigos na Casper, que são ligados ao ensino lá e ligados à Gazeta. Eu vou ligar pro pessoal e me informar melhor sobre isso. E a gente faz no próximo live, a gente faz um especial, a gente comenta bastante sobre isso. Acho que imprensa vai ser um tema muito recorrente nas nossas lives. Acho que a nossa penúltima ou última foi sobre imprensa, né? Tem bastante coisa lá para quem quiser, para quem não viu, quiser retomar. Um aviso também, não vou comentar muito sobre isso, mas sobre imprensa, mas só vou dar um aviso do que eu fiz hoje para organizar melhor o conteúdo. Nesse Instagram, que quem está no YouTube pode me seguir no Instagram, eu recomendo que me siga porque parte dos avisos das nossas lives estão se dando melhor no Instagram e das dicas de livros também estão se dando melhor lá. Mas eu organizei no IGTV, tô bem gago para falar T hoje, IGTV, que não é o Stories, né, aquele canalzinho que eu não tinha mexido ainda. Eu postei a maior parte das lives feitas até agora. Hoje eu ainda posto as nossas últimas 2 e amanhã a de hoje. É legal porque ele fica mais organizado e ao contrário do Stories, ele não some. Ele fica indexado para sempre. Infelizmente não vem gravado com o comentário de vocês, mas o vídeo vem na íntegra. Então já está indexado quase todo o histórico do primeiro turno e do segundo turno. Eu só não botei algumas que eu achei que não era o caso, estava muito focado em muito específico, mas eu deixei a maioria do que está lá. Ninguém precisa ver, já tem muita coisa que está ultrapassada. Mas sempre tem umas conversas lá para quem estiver interessado em ver como a gente chegou até aqui. Conforme o prometido, graças ao apoio de vocês, já estamos indexando melhor. Nos próximos dias, o podcast entra no ar com os áudios dos lives realizados até hoje.
e uma indexação mais decente no site do Fluxo. Já tem lá um apanhadão das nossas lives, mas ainda não está bem indexado. Então aguardem, amanhã, depois da manhã, vai estar mais organizado. Valeu, turma? Valeu. Seguinte, encaminhando para o final, já que estamos com 1h44, eu também sou filho de Deus, preciso dormir. Nossas dicas, né? Eu vou começar. Eu já indiquei um livro, não estava no script, que é o do Chomsky. Eu já tinha falado dele antes. Mas eu vou começar a indicar um pouco menos de livros, porque, afinal de contas, daqui a pouco, né, ninguém vai conseguir ler tanto livro assim, e abrir outras dicas de coisas que eu acho tão ou mais relevantes. Mas vou começar pelos livros, né? Dado o tema de hoje, que é mundo, né? E esse colapso aí do liberalismo democrático como narrativa política e tudo mais, eu quero recomendar esta obra-prima desta mulher que é Nobel, e também eu estou nesse esforço de dar mais livros escritos por mulheres, que é a Svetlana Alexievich. Eu nunca sei falar nome de russo. A Svetlana. Ela ganhou um Nobel, é uma escritora, romancista, mas também repórter russa. Esse livro é uma obra-prima completa, O Fim do Homem Soviético. É o nome desse livro daqui. O Fim do Homem Soviético. Ele é um livro grande e ele é muito gostoso de se ler. Ele não é um romance, mas ele é apresentado... Ele é uma vertigem, o livro. É uma maravilha. Muito bem organizado, muito bem pensado. Que ele é o colapso cultural, psíquico, identitário do homem soviético, da geração de pessoas que viveu no mundo do Stalin e pós-Stalin, e o que aconteceu com elas depois que caiu a cortina de ferro e o regime de economia política, que definia muito mais do que a economia política, mas definia o ser humano soviético, ruiu. Então ela quase não trata das questões políticas e econômicas. Ela trata das questões de identidade, do amor, do ciúme, da saudade, do medo, da solidão, da depressão, do propósito, do sentido de estar vivo e tal. E o livro ele é basicamente centenas de pessoas falando em primeira pessoa. Ela organiza através de temas, de reflexões, de maneira muito livre, mas muito hábil. Então, por exemplo, a primeira parte, acho que já diz muito sobre muito do que essas lives querem representar. O apocalipse como consolação. O apocalipse como consolação. Aí tem uma série de subtemas sobre o que precisamos escolher, uma grande história da vida. Nossa, tô tão gago, gente. Vida banal. Uma grande história da vida banal. Sobre crescer entre carrascos e vítimas. Sobre como o amor veio perto dos tanques, sobre a beleza de uma ditadura, e aí vai. O fascínio do vazio, Deus. Então é uma obra-prima, Nobel, uma mulher genial, e ela se dedicou, é uma etnografia na pior das hipóteses. Esse livro eu quero recomendar muito, e eu sempre digo que sempre tô com esse hábito de recomendar livros de natureza, né? Esse aqui tem em português, essa é a primeira edição, porque eu leio tudo que sai dele, do querido Edward Wilson, que é um biólogo maravilhoso, escreve muito livro de divulgação científica, tem um livro novo dele agora pela Companhia das Letras, que eu esqueci o nome. Esse aqui é um dos livros mais interessantes de se ler sobre biologia e na verdade, é uma forma biológica de ler a cultura humana e a religiosidade, que é a conquista social da Terra. Esse é um dos livros mais lindos mesmo, gente. Eu amo esse livro. E por que o Wilson é o cara certo para escrever? O Edward Wilson tem uma importância na ciência gigantesca, porque ele foi o teórico principal da sociobiologia, que é um desdobramento muito importante da teoria de Darwin, que ele defende que as espécies mais eficazes do mundo são os superorganismos, e não
as espécies que competem entre si, mas as espécies que o indivíduo se dilui num superorganismo, numa comunidade. Então, assim, a especialidade dele é formiga e cupim, né? Mais as formigas. Mas tudo isso para falar o seguinte: ele entende a socialização das espécies, mas sobretudo a socialização humana, como o grande truque evolucionário de espécies que não teriam muitas chances através só dos seus instrumentos físicos, né? Que é a sociedade é o maior truque evolucionário de todos os tempos. E aí ele analisa a cultura e o modelo cultural que a gente tem como o software no qual a nossa sociedade se organiza e como ele entende que a religiosidade e a irracionalidade numa sociedade global é altamente destrutiva, porque a única chance que a gente tem como espécie no mundo complexo, hiperpopuloso como o nosso, é a gente se tornar mais um superorganismo do que um primata fechado em tribos e clãs. E aí ele vai desenvolvendo a teoria dele. O livro existe em português, chama A Conquista Social da Terra. Então é uma dica que eu tenho de leitura para vocês. Eduardo Wilson. E filmes, que agora eu quero começar a dar dica de filme porque é mais rápido. Esses daqui foram todos a Suzy que separou. E eu vou dar uma dica só, porque tem tanto filme legal e vou dar um por dia para sobrar assunto. Eu estou em dúvida de qual dos três eu vou falar hoje. Deixa eu ver. Esse não. Eu vou falar do Bertolucci, que eu acho que tem mais a ver com o nosso momento brasileiro, que é O Conformista. Um filme do Bertolucci. Deixa eu ver de que ano que é. Ele é de 71. Mas ele se passa na Itália fascista. Ele se passa no governo do Mussolini antes da guerra começar. Ou seja, plena ascensão fascista, estado policial, não sei o quê. E é um livro que fala de um conformista, exatamente, de espionagem, de ativismo, de resistência. É uma história maravilhosa e ela entra numa rotina fascista que a gente não está muito acostumado a ver, que é a pré-guerra, né? Que não é um estado de terror colocado, puro e simples, mas é o estado policial. E é um filme do Bertolucci que a Suzy me fez ver e eu gosto muito. O Conformista. Tem em DVD, como esse daqui. Eu não sei se tem nos serviços de streaming. Talvez não, porque pelo que eu vi na Netflix e na Apple, a gente queria ver alguns filmes do Bertolucci e não tinha quase nada lá. Se vocês não puderem comprar, como não temos locadora, cada um sabe como é que baixa as suas coisas aí. O Bertolucci, Il Conformista. Il Conformista. Como é que é? Ele é como é que é? Indicado para Oscar de melhor roteiro, melhor filme do ano, num outro festival, enfim, isso aí não interessa. O que interessa é que o filme é bom pacas. Tá bom? O que mais, gente? E uma diquinha para quem é de São Paulo, imperdível. Infelizmente, só para quem está em São Paulo. Imperdível a exposição do Milor Fernandes no Instituto Moreira Salles, na Paulista. É grátis, super fácil de entrar. Tentem ir com bastante tempo. Sai do celular, que é a obra gráfica do Milor. E acho que essa exposição já estava em cartaz ano passado. Fala muito sobre uma visão, não é cínica, que eu não gosto de chamar ele de cínico, mas uma visão amplamente crítica, cética, melhor falando, da democracia brasileira, do militarismo brasileiro, das oligarquias brasileiras. E depois da vitória do Bolsonaro, acho que as charges, os comentários que ele fez antes, durante e depois da ditadura militar e são maravilhosos, e o traço dele, o talento dele, os desenhos dele, a aquarela dele é uma delícia. A exposição está montada demais e tem o livro também que está disponível na livraria da Travessa, na saída do IMS, que é Milor, obra gráfica. Tá bom? É isso, turma.
Viva o humor mesmo. Alguém pode repetir o nome do livro do biólogo? Sim, é A Conquista Social da Terra, do Edward O. Wilson. Eu vou colocar, amanhã eu ponho para vocês as dicas dos livros de hoje no Stories. Eu só não ponho hoje no Stories porque ele embola com a transmissão. E aí as pessoas não veem a transmissão e só veem o Stories. Então depois da transmissão de hoje eu coloco, amanhã eu coloco as dicas de livros e filmes de hoje, e todas as dicas que eu já dei no Instagram estão organizadas nos destaques. Tem um filme e deve ter uns 10 livros. Tá bom, turma? É isso aí. Qual o Insta do Fluxo? Tem o meu, que é @torturra, e tem o Estúdio Fluxo, mas o Estúdio Fluxo tá parado. Eu tô fazendo quase tudo pelo meu Instagram e eu tô pensando o que eu vou fazer com o Instagram do Fluxo em si. Eu quero dar uma organizada nele também, mas eu tô com pouco tempo e tem que dar uma caprichada. É isso, turma. Obrigado. Quem tá vendo pelo YouTube pode seguir pelo Instagram e, de novo, considerem a colaboração voluntaríssima à realização dos nossos lives. Tá bom, turma? Eu vou enrolar um pouquinho para desligar, porque eu sei que tem um atraso e tem algumas pessoas que estão tipo 1 minuto ou antes nessa transmissão, e se eu encerro ela cai. Então, voltando às minhas origens, aqui fica para vocês um globo aceso. Tchau, turma!